prof. Obrigada, tu que é linda. Ai, Obrigada. que bonito. Olha, eu já vou te dizer aqui, deixa eu ver se está funcionando aqui a gravação. Tá funcionando, tá. Já vou te dizer que eu sou completamente ignorante da tua cultura, que eu acho que é muito importante hoje tu nos explicar sobre o teu povo, né? Que eu sei que tem variados povos, né? Com diferentes línguas, com diferentes costumes, e para nós é super importante ouvir sobre isso, também sobre a tua experiência enquanto aluna da URGS e depois enquanto profissional psicóloga, e toda assim a tua vivência de vida mesmo, a tua história, as tuas perspectivas, teus planos de trabalho, enfim, eu acho que tem muita coisa, né? E eu quero te deixar com um espaço bem livre aqui para tu poder falar o que tu acha relevante também para os alunos que são calouros da fonoaudiologia que vão te escutar. Sim, mas eu peço muito também que se tu tiver dúvidas, prof, curiosidades, vai me perguntando, porque quanto mais tu perguntar, mais eu vou lembrando das coisas para falar, né? Isso ajuda bastante. Tá bom, pode deixar. Tá. Só um pouquinho, prof. Depois tu deixa o carregador aqui, tá? Vamos lá, então. Eu acho que, primeiro, agradecer pela oportunidade, né? Eu acho que a minha vitória, ela começa a ter sentido quando as pessoas querem ouvir, né? A psicologia que eu trago, que é uma psicologia diferenciada. Então, eu sou Rejane Pafei, sou mãe do Cafã, meu pequeno Cafã, né? Tem 7 anos, me acompanhou em toda essa trajetória. Sou filha de Maria Cairu, sou neta de Domingas e sou filha da Floresta. Esse é o meu pequeno. Então, quando eu levo filha da Floresta, filha de Mãe Cairu, neta de Domingas, são essas pessoas que continuam esse caminho, né? A gente continua o caminho dessas pessoas. Então, a minha avó começou, a minha tataravó deixou como herança, a minha mãe seguiu e eu continuo seguindo, eu costumo dizer que eu já nasci guerreira, né? Porque eu nasci mulher e nasci indígena. Porque as coisas para nós mulheres já é muito difícil. E ser mulher e ser indígena é muito mais difícil ainda. Então, quando eu cheguei na URGS, uma das primeiras surpresas foi descobrir que eu estava grávida. No segundo mês que eu estava lá, eu descobri que eu estava grávida. Então, as coisas já mudaram totalmente. Eu sozinha, né? Então, eu entrei em contato com o pai do nenê na época. E ele foi para Porto Alegre, ficou lá junto, né, para poder ajudar a cuidar do nenê, para poder estudar. Só que a universidade ela dá acesso, mas ela não dá permanência. Então eu tinha que sair da casa do estudante com uma bolsa de R$ 530, que eu não sabia nem para onde eu ia. Então assim teve o meu caminho, ele foi um caminho muito bonito, mas eu encontrei muitos espinhos também, né, com que faziam que eu pensasse se realmente era o que eu queria. Porque eu aprendi uma coisa dentro da minha comunidade, que tu não precisa ter um título, no caso, para ser uma pessoa influente. A gente vê hoje os nossos cofás, né? Os nossos cofás são os nossos mais velhos, que tem uma biblioteca inteira dentro da cabeça, né? Dentro das suas memórias, que sentam com nós ao redor da fogueira e nos contam suas histórias de guerra, suas histórias de lutas. E esses que não sabiam nem ler e nem escrever, né? Então, a gente tem muitos exemplos dentro da comunidade que a gente segue. Eu sou a primeira psicóloga indígena caigangue formada pela Universidade Federal. Isso é um orgulho imenso. Porque no início eu era provocada pela minha comunidade também, né? Mas a primeira psicóloga, tá? Mas a gente não tem essa coisa da loucura dentro da comunidade. Né? Se tinha esse atravessamento, assim, mas será que ela vai trazer doença do branco para dentro da comunidade?
Então eram coisas que passava um filme pela minha cabeça, né? Já imaginou se realmente eu levo a doença do branco para dentro da comunidade? Né? Mas eu consegui transformar a psicologia ocidental e a minha psicologia. Porque todas as vezes que eu era provocada ou que não me deixavam falar dentro de sala de aula, porque isso aconteceu várias vezes, eu pensava assim, não, mas eu vou mostrar a minha psicologia, eu tô aqui e aonde tiver um indígena vai ser território indígena. Então eu pensava assim, não, amanhã sempre vai ser melhor, sempre vai ser melhor. Mas às vezes, quando eu entrava em sala de aula, os meus professores falavam de uma psicologia freudiana, lacaniana, né, ocidental, europeia, que ia contra tudo que eu aprendi, né? Onde para nós ouvir vozes é se sentir vivo, é se sentir conectado, né? Você pedir permissão para seres que você não enxerga, apenas os ouve, isso é se sentir conectado. Isso para nós é um modo de cura. E eu estudava uma psicologia que isso que dizia que poderia ser loucura. E eu pensava, não, mas eu vou mostrar para eles que as coisas não são assim, né? Eu muitas vezes dizia em sala de aula, vocês já abraçaram uma árvore hoje? Se sentiram conectados com ela? Né? Colocaram seus pés no chão e sentiram a força, a potência que tem a Mãe Terra? Né? Porque a gente deixa passar isso. Com 8, 12, 24 horas de trabalho, de serviço, cansaço, a gente esquece do nosso bem maior, que é a nossa alma. Porque a gente não é só mente, não é só físico, a gente tem uma alma. E se a gente não alimentar ela, ela vai adoecer. Então eu trago os nossos rituais no meu TCC, né? Agora falando um pouco do meu TCC, como modos de cura. Então a permissão, quando a gente vai para entrar na mata, a gente pede permissão, que tem os nossos iangrês lá, né? Os nossos iangrês são os nossos espíritos do mato, que são eles que cuidam da mata. Então a eles que a gente pede permissão. E se tu não for abençoado por eles, tu não vai conseguir pegar uma caça, tu não vai conseguir tirar matéria-prima para conseguir fazer as cestarias, né? E quando a gente é abençoado, tudo é mais prático. Então, a matéria-prima que sai dali vai ser muito bem vendida com a cestaria, ela vai se vender muito bem. A gente costuma dizer que ela vai se vender sozinha, né? Quando a gente entra na mata com as crianças, por exemplo, a gente pede permissão para que a criança entre e saia da mata. Então, se ela se assusta, a gente vai até em casa chamando ela, né? Muna Koshi, Muna Ina, que quer dizer assim, vamos meu filho, vamos para casa, né? Para que ela não se perca, porque ela ainda é um ser muito frágil. E a gente tem espíritos muito fortes dentro das florestas, né? E a gente leva muitas crianças para dentro da mata, por quê? Primeiro, porque eles têm que aprender a descer, né? Aprender o respeito com a mata. Então, a gente leva, assim, desde a barriga da mãe, a gente já é ensinado assim, né? As permissões. E quando as crianças já estão caminhando, a gente leva elas para que elas aprendam a forma da tecelagem da aranha. Então, a gente entra e acha uma aranha que te chama a atenção, né? Uma aranha bonita, aquela que você diga assim, não é essa. Com todo respeito, carinho, tu vai pedir a ela que ela te forneça os mesmos poderes que ela tem, porque ela faz teias tão bonitas, tranças dela são tão bonitas. Então, com toda delicadeza, a criança vai passar a mão na teia de aranha e vai fazer com que os mesmos poderes que a aranha tem, a criança também seja abençoada. Né? Então, isso são modos de cura para nós, né? Colocar os pés na água e pedir permissão para a mãe água antes de entrar no rio, isso para nós é um modo de cura, né? Porque a gente vai estar deitando no berço da mãe água. Então, é um respeito que a gente tem. Então, eu trago isso como modos de cura no meu TCC. Né? Então, e assim, também tem várias outras coisas que eu trago, né? Uma das coisas que eu coloco muito é que se tenha profissionais da área indígena mesmo, né? Profissionais de cada etnia, porque assim, eu costumo dizer, eu não vou conseguir falar etnia Guarani ou pela etnia Pataxó, porque eu sou caigangue, né? E a saúde, ela tende a colocar a gente tudo em uma caixinha, né? O SUS é universal, a saúde é universal. E não, cada etnia vai ter suas particularidades, né? E então, buscando isso, eu trago
no meu TCC como forma de cura também. Fazer com que os indígenas trabalhem com seus indígenas, porque eu só vou conseguir falar por uma mãe caigangue ou com uma mãe caigangue, sabendo dos adoecimentos, dos modos de cura que nós temos, porque eu sou caigangue, né? E cada etnia vai ser diferente. A gente está indo mais ou menos nesse caminho, prof? Sim, Jane, várias coisas passam assim pela minha mente, assim, de questionamentos e curiosidades. Eu tenho certeza que os meus alunos também, quando te escutarem, assim, que fascinante esse mundo de conexão com a espiritualidade e com a natureza. E que bom que tu trazes essa voz, né, da tua cultura a respeito disso, porque acho que isso é uma coisa que se perdeu dentro da noção de saúde. E que agora começa a haver um resgate. Mas eu fiquei pensando assim, com a tua descrição de um cotidiano que traz a natureza, eu fiquei pensando assim, nossa, eu quero saber como é que é a vida da Rejane, como é que é na aldeia da Rejane, se o povo está tendo essa condição de contato com a natureza ideal, porque quando a gente fala assim, né, é lindo, mas a gente fica também assim, será que isso ainda está acontecendo da maneira como deveria acontecer? Porque a gente sabe de todo o desrespeito que vocês estão vendo, né? Eu gostaria de ouvir um pouco, assim, quais são as condições de vida e também, assim, a situação, como tu enxerga, né, hoje no Brasil. Então, primeiro, eu gostaria de reforçar que nós somos abandonados. Só que, às vezes, esse ser abandonado é conseguir viver da maneira indígena, caigangue, da minha cultura. Porque, por exemplo, agora a aldeia está fechada, né? Ninguém entra e ninguém sai. Eu moro do lado do rio, que isso é muito bom. Né? Onde é que tu a aldeia mora? aqui. Eu moro em Nonoai, chegando em Santa Catarina já. É uma das maiores aldeias e é uma das aldeias que ainda são fechadas, né? Ela tem mais de 17 mil hectares de mata fechada. Então a gente aqui ainda tem onça, tem macaco, né? A gente consegue ainda ter tudo isso. É claro que é um pouco mais afastado da aldeia indígena para que não aconteça como antigamente se tinha muitas mortes, né? Mas, assim, eu costumo dizer que não são as aldeias indígenas que estão chegando na cidade, e sim as cidades que estão chegando cada vez mais nas aldeias indígenas. Porque o que os fazendeiros querem? Eles querem as nossas terras para produção. E para nós, as nossas terras, elas não são produção, né? As nossas terras, elas são sagradas. Tanto que eu trago no TCC um exemplo que é o agrotóxico, né? O agrotóxico, ele mata a mãe terra. E muitas vezes, quando a mãe terra ela já não produz, aí eles jogam para os indígenas, né? Não, agora é de vocês, agora vocês podem ficar. Só que nós temos rituais para isso, para fazer com que a mãe volte a produzir. Não, é claro que não é para essa coisa da produção excessiva, do enriquecimento, mas sim para a produção do coletivo. Então a gente faz vários rituais, consegue fazer com que ela volte aos poucos. Então a gente costuma dizer que a gente consegue reviver a mãe terra. Enquanto eles te chutam e dizem não queremos mais porque não produzem, a gente abre os braços e diz venha, né? Porque a gente vai conseguir fazer com que ela dê frutos e continue viva ao nosso lado. A nossa aldeia aqui, ela é bem tocada, assim. O único problema que tem é o arrendamento na aldeia, né? Na aldeia tem arrendamento, mas a gente tem um território que ele é totalmente fechado. Então, a gente consegue manter muito bem a nossa cultura, a nossa língua com isso. Por exemplo, eu só consegui chegar hoje aqui, tá falando, né, para os alunos, porque eu sou fluente na língua e sou fluente na escrita. Então, eu consegui mostrar que realmente eu era indígena. Porque hoje a gente tem muitas fraudes nas cotas também, né? É um problema sério com isso, assim. Mas a nossa aldeia aqui, ela é muito maravilhosa. A gente tem cuiãs.
Os nossos cuiãs são os nossos médicos espirituais. A gente tem 3 médicos espirituais dentro da aldeia. Os nossos cofás, eles são os nossos educadores, né? São eles que enfrentaram as guerras, são eles que conseguiram demarcar os nossos territórios e nos trazem essas histórias, mostrando o quanto, eu falei no início, né? O quanto eles conseguiram tudo isso, muitas vezes sem saber ler e sem saber escrever. Então, esses são os nossos educadores, né? Que eu costumo dizer que são muito mais do que mestres, mas em compensação eles não têm títulos, então isso não acaba não valendo. Tem a tia Iracema, que ela é cuiã e parteira. Eu levava muito ela nas minhas palestras. E agora, tá, por causa da pandemia, tá um pouco parado, né? Mas mostrar o quanto é muito bonito isso, o quanto ela tem esse conhecimento que tem que ser passado de geração em geração, porque senão vai ser perdido, né? As coisas vão se perdendo. Então, eu me sinto orgulhosa ainda de dizer que realmente moro, né, num território indígena, que a língua ainda é falada, que a nossa escrita ainda é exercida. Temos um colégio dentro da aldeia indígena que a gente estuda somente o caigangue nas séries iniciais. Isso é bom e não é também, né? É bom porque cultiva a nossa cultura, mas ao mesmo tempo, quando eu cheguei na universidade, eu me perguntava, será que aqui é meu espaço? Será que aqui é meu lugar? Porque eu não fui preparada para isso, né? Eu fui preparada para viver na minha comunidade, vivendo da minha maneira simples, falando da minha maneira mais simples. Então, quando eu cheguei na universidade, que as pessoas falavam só da forma mais formal, e eu me sentia excluída, até porque eu era primeira, né? E eu fui abrindo portas e mostrando para eles o quanto ser simples é ser bom, que você não precisa ser outra pessoa, né, para ocupar esses espaços. Eu costumo dizer que o indígena, a única coisa que ele não quer enriquecer. Ele quer apenas ter voz, ele quer falar por ele. Porque hoje os órgãos que trabalham com indígenas, as chefias só são não indígenas. Então eles nunca vão saber o que realmente é bom para nós. Como é que eles vão falar de uma psicologia, de uma medicina tradicional, se eles não conhecem o que é o tradicional para nós? Né? Eles simplesmente nos medicam, trazem os remédios para dentro das aldeias e dizem, não é isso. E hoje eu vejo que realmente isso é muito errado. Então, eu jamais, se fosse da área da medicina, traria essa forma ocidental. Porque aqui dentro da aldeia indígena, o pessoal que pegou Covid, todos, sem exceção, se curaram apenas com remédios feitos pelos nossos médicos espirituais. Então, eu fico pensando até onde a gente tem que seguir a medicina do branco, né? Se a gente tem a nossa própria medicina. Mas ela é imposta, porque hoje a gente não se fala mais em tutela. Mas a tutela, ela tá muito colocada, imposta dentro das aldeias indígenas ainda. Porque quando o indígena não tem voz, não pode falar por ele, isso é uma tutela. Né? Se fala em tutela da época da FUNAI, do SPI, mas a forma que ainda está dentro das aldeias indígenas é uma forma tutelada. Né? Por exemplo, agora a gente não está tendo ajuda nenhum, nem de CESAI, que é a saúde indígena. A CESAI foi a primeira a pular fora. A gente tem um médico, um dentista e um enfermeiro que são não indígenas. A enfermeira disse que não podia ficar na aldeia porque ela é da área de risco, né? Ela tem problema de saúde. O médico também. Então, a única que ficou dentro da aldeia foi a dentista. Então, para te ter uma ideia, quem está fazendo os atendimentos do Covid, por exemplo, é a dentista. Então, é bem complicado, assim. FUNAI nem aparece. Né? No início, até na verdade repercutiu bastante isso, porque assim, ela fez um documento falando de todas as aldeias que ela estava atendendo. Aí os caciques foram em cima e falaram, não, mas você não está atendendo. Fizeram uma nota de repúdio, tudo. Foi agora que 2 semanas dizendo, não, a FUNAI não está ajudando, a FUNAI não está nas aldeias, não está vindo cesta básica, os medicamentos vêm lá de cima de Passo Fundo, por exemplo. Então, se terminar os nossos medicamentos aqui, termina. Mas eu acho que às vezes é até melhor, porque aí a gente usa os nossos chás, né, faz os nossos rituais de cura e realmente curam, porque os fármacos a gente sabe muito bem que eles não curam, eles apenas vão amenizar. Jane, uma coisa também que tu tá falando de coisas muito importantes, mas eu quero que tu
também possa trazer de volta, mas também eu me sinto muito curiosa também e ensinada por algumas coisas que tu trazes na tua fala, por exemplo, quando tu fala Mãe Terra, né? Uhum. E trazendo o feminino, né? E aí eu queria entender um pouco, assim, se na língua taingangue é uma palavra feminina, se a gente, se a que vocês têm é de uma relação de sentimento maternal com a natureza, né? E também fico pensando assim sobre essas questões da própria cultura de saúde que vocês têm, que eu vou falar rapidamente sobre a minha área, e eu não quero também ficar tomando conta da conversa com esse assunto, mas eu fico muito curiosa. Eu trabalho com palhaçaria. Eu sou fonoaudióloga, então trabalho com comunicação, mas uma coisa que acabou acontecendo ao longo do meu percurso, que eu descobri que era muito importante brincar. Que eu trabalho com pessoas que sofreram AVC e que ficaram com problemas para falar, tiveram lesão cerebral. E, naturalmente, eles quiseram fazer teatro, quiseram fazer palhaçaria, e a gente tem um grupo de palhaços. E a cultura do palhaço, ao eu ir estudar, eu entendo que ela é muito universal, que ela tem diversos nomes, né? Mas povos, desde a antiguidade, têm essa questão de brincar é importante, de que o humor é importante. Isso é algo que na cultura indígena tem um espaço importante e sagrado. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Sim. Então, ontem ainda eu publiquei um post sobre isso, né? Porque sim, a gente trata a Mãe Terra como no feminino mesmo. Eu costumo falar que a mãe é a Mãe Terra e o pai é o europeu. Porque o Brasil, ele nasceu de estupro. Mas isso não é contado nos livros, porque não foi os indígenas que escreveram, e sim foram outras pessoas que escreveram por nós. Quando se fala na Mãe Terra, é porque acreditamos que ela seja sagrada, né? Acreditamos que nós viemos dela. Essas marcas, eu sou camé, né? São traços compridos, eu sou da linha de frente, eu sou mais guerreira, eu sou mais explosiva também. E o Cairu, que é a marca mais redonda, que é a marca arredondada, eles são os nossos médicos espirituais, eles são aqueles que fizeram o caminho dos nossos ancestrais, né? Que são a parte mais ritualística, vamos dizer assim. Não sei se é essa palavra, mas enfim, são a parte que trabalha mais com o espiritual e mais com os rituais. E o Camé, ele é a linha de frente. Sempre é a linha de frente, tanto as mulheres quanto os homens. Porque quando se fala na cultura indígena, se tem realmente um machismo muito grande que foi deixado pela colonização ainda. Mas, ao mesmo tempo, por trás das cortinas, vamos dizer assim, existe as mulheres que mandam. Porque o marido, ele vai chegar, ele vai conversar com a família e quem vai tomar as decisões são as mulheres. Mas ele só vai passar adiante dizendo que foi uma escolha dele. Isso, até estou escrevendo sobre isso, que a gente está escrevendo sobre violência contra as mulheres na cultura indígena. E se tem, é claro que eu acho que violências tem vários espaços, né? Tanto não só na cultura indígena, mas na cultura não indígena, né? Mas o que tem por trás das cortinas ninguém se fala, né? As mulheres quem mandam mesmo por trás das cortinas, mas é o homem com seu machismo que vai lá e vai dizer que foi ele que fez suas escolhas. Então a nossa Mãe Terra, ela é tratada com muito carinho, porque a gente acredita muito que ela é muito viva mesmo. E quando falamos nessa inocência que é ser feliz, trazer a brincadeira, a gente começa falando dos nossos filhos, como eu comecei lá no início.
Primeiro, porque os nossos filhos, eles são livres. Algo que me chamava muita atenção quando eu cheguei na universidade, depois que eu tinha o meu filho, é que as pessoas me olhavam assim, mas com um olhar diferente, por exemplo. Eu não sei nem dizer, mas como se fosse um olhar de pena, né? Como se, né, como é que ela vai se formar agora com um filho, né? Trazendo o filho para a faculdade, ele tem que ficar ali sentadinho, ela tem que prestar atenção na aula. Eu ia trabalhar, levava junto, fazia estágio, levava junto. Eu enfrentei muitas dificuldades nessa parte, assim, ser mãe dentro da universidade. Por quê? Porque a universidade, ela espera aquele padrão, né? Loirinha, magrinha, dos olhos azuis, onde seus pais têm dinheiro para pagar o Uber ou para mandar um carro de aluguel buscar e levar para casa. E eles não estão preparados para receber aquela mãe indígena que vai amarrar um pano nas costas ou nos seios e vai levar o seu filho aonde for. Vai colocar num cesto e vai levar junto. E a criança vai ouvir tudo que a mãe falar. Tudo que a mãe falar. Tudo que for falado no coletivo, a criança vai ouvir. Então, eu vou trazer um exemplo de quando eu trabalhava na clínica, eu fazia estágio básico na clínica, e tem reunião toda quarta-feira. E ele tinha que ir comigo, porque não tinha outro jeito, o pai dele tinha que fazer, estava trabalhando, e eu tinha que levar. E eu pensei, mas se na comunidade não tem problema, eu creio que lá também não vai ter problema. E ele sempre foi muito quietinho. E aí eu levei o fone, o celular, para ele ficar assistindo desenho e sentamos. Aí, de repente, ele falou mãe, porque ele tava com o fone e ele falou alto. Então a reunião parou, né? Todo mundo, como assim? Tem uma criança aqui, como assim? Aí eu não sabia onde eu ia enfiar minha cara, na verdade, naquela hora, né? Mas eu respirei fundo e fiquei sentada ali. Aí no final da reunião eu tava saindo e o diretor da clínica me chamou e ele me disse, Regiane, porque, né, não sei como é que é na tua comunidade, mas é que tem coisas que ele não pode ouvir, tem coisas que os terapeutas não podem falar porque ele tá aqui. E eu ficava me perguntando, mas por quê? Né? O porquê que tu tem que esconder esse mundo, a realidade desse mundo? Se as crianças já têm que ser, elas têm que ser blindadas, elas têm que conhecer o mundo e não chegar frágeis nele. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, não, eu tô no mundo dos brancos, então eu vou me calar e vou aceitar. Passou-se um ano de clínica, não tinha o que fazer, eu tinha que levar ele nas quartas-feiras, não nessa reunião, porque aí eles pediram para mim parar de ir nessa reunião. E eu levava ele para a sala de espera, e ele era aquele menino que ficava sentadinho, brincando, conversava com as crianças, e que trazia a sua alegria de ser Cangatim, né, que é um índiozinho. Ele trazia essa forma diferenciada de ver o mundo. Então, um ano se passou e eu tive que apresentar meu trabalho final, o relatório final da clínica. E uma das coisas que eu coloquei ali foi o porquê que nós temos que separar mãe e filho, que não é algo que se separe, né? Nós temos que terceirizar o nosso serviço, né? Aí eu pedi para os terapeutas, né, dizerem exemplos que se poderia ser feito, por exemplo, para que as nossas crianças não ficassem adoecidas, porque os nossos filhos, eles são livres para tudo. Eles comem a hora que eles quiserem. Eles vão comer doce a hora que eles tiverem vontade. Se for na hora do almoço, eles vão comer. Eles são livres para isso. E algo que me chamava muita atenção é por que os nossos adolescentes não são problemáticos. E os filhos dos não indígenas são tão problemáticos nessa parte de saúde mental. Então, isso é algo que eu levei para a clínica e falei da separação, que é da dor da separação, que é separar mãe e filho. E eu chorei muito, porque era muito difícil ter que ficar longe do meu filho. Mas eu sabia que se eu desistisse, ele ia sofrer. Então eu precisava me formar para que ele não passasse pelas mesmas coisas que eu. Então eu chorei muito falando desse relatório, né? O quanto para mim era doloroso ficar longe dele, mas que não tinha uma segunda opção.
E aí, assim, quando eu terminei de falar sobre o meu relatório, assim, a clínica toda, assim, tava chorando. Eles levantaram, me aplaudiram de pé. E aí, no último dia de clínica, que o diretor foi conversar comigo, ele falou sobre isso, né? Ele me disse que era para me carregar, sim, a minha essência. E que não era para mim parar quando eu fosse barrada. Assim como eu não parei quando ele me barrou, né? Que eu tinha que sim mostrar o que é realmente a cultura caigangue. Porque há 10 anos um trabalho não era aplaudido. E o meu trabalho tinha sido aplaudido. E que era para mim continuar levando meu filho em todos os espaços onde eu pudesse. Porque essa era a minha verdadeira essência. E que eu não ia conseguir me transformar. Então, isso são coisas que para mim vão ficar para sempre. Porque mostram o quanto esse caminho foi árduo, mas ao mesmo tempo vem outras pessoas depois de mim e eles não vão passar pelas mesmas coisas que eu. Então isso para mim é muito, significa muito, assim, muito mesmo. E os nossos filhos dentro da comunidade, eles não têm um cuidador, né? O coletivo inteiro cuida. Então, meu filho vai estar bem cuidado aqui, vai. Mas se ele estiver na casa da vizinha, também. Se estiver na casa do ciclano, do beltrano, ele vai ser muito bem cuidado. Né? Tanto que a gente... Uma coisa que eu debati muito, assim, é o quanto não se tem adoção dentro das comunidades indígenas. Isso é muito raro de acontecer. Muito raro. Porque se tem cuidadores, então se a mãe não vai conseguir cuidar, tem a avó. Se não tem a avó, tem a bisavó, tem uma tia, tem uma irmã. Essa criança, ela jamais vai ser passada para uma outra pessoa desconhecida, vamos dizer assim. Ela sempre vai estar no coletivo. Então eu fico pensando o quanto para nós é diferente ter que ir para a universidade e se adaptar a esse modo de ser, né, do branco, porque eu não gostava de usar chinelo. Desculpa, eu gostava de usar chinelo. Eu não gostava de usar calçado fechado. Quando fui para a universidade, tive que me adaptar a isso, porque eu chamava muita atenção porque eu andava de chinelo, né? Porque eu gostava de sentar na sala de aula, tirar meu chinelo, ficar descalço. Eu chamava muita atenção. Então, aos poucos eu tive que me adaptar. Querendo ou não, isso também é uma forma de colonizar, porque é não respeitar o nosso modo de ser e viver, né? Aí agora no final do curso não, assim, as pessoas já estavam bem mais assim acostumadas comigo. Então, eu dizia, olha, vamos fazer um seminário? Vamos. Mas não tem nada de slide. Vamos sentar no chão, vamos lá fora, vamos fazer uma fogueira, vamos, sabe? Porque eu queria mostrar o meu Kanganhamarra, que é o que eu trouxe no TCC, o que para mim faz bem. Porque a gente fala numa psicologia e engloba tudo naquela caixinha. E não, às vezes o que faz bem para mim não vai fazer bem para a Prof. Lenisa, né? Então eu mostro o quanto cada pessoa é diferenciada, não por etnias, não por tonalidades de pele, que a gente é dividido hoje, mas sim que cada pessoa vai ter um jeito diferente de ser. E ser indígena hoje na sociedade é muito difícil, porque eles querem que a gente seja aquele índio de cocar, né? Que anda pelado, pintado. E é isso. Porque o índio que usa celular, o índio que fala uma linguagem mais formal, o índio que está na universidade deixa de ser índio. Isso era uma coisa que eu ouvia muito. Ah, mas tu é índia mesmo? Sou. Porque nasci e me criei numa aldeia. Então, e eu não me arrependo nem um pouco de ter nascido índia. Eu costumo dizer que eu sofri muito na pele o que é ser indígena. Mas, ao mesmo tempo, eu só consegui chegar onde eu cheguei hoje porque eu sou autêntica. Eu não consigo me moldar. As pessoas não conseguem me transformar. Algo que até eu coloquei no TCC foi isso. Que a psicologia que vem para dentro da comunidade indígena, ela não vai deixar de ser psicologia, ela vai se transformar. Assim como é o indígena que vai para dentro da universidade, ele não vai deixar de ser indígena, ele apenas vai ter uma forma de conhecimento. E que se for aquele indígena que realmente adora o seu povo e quer fazer com que o seu povo viva bem, tanto na saúde e na educação, ele vai tentar fazer mostrar o que é a nossa forma de cura, a nossa forma de educação e
mostrar o quanto isso é bonito e é esquecido. Porque ainda somos moldados por aquele índiozinho pintadinho que tem que morar lá na beira do rio. E não, hoje a gente quer falar por nós, a gente está cansado das pessoas falarem por nós. Rejane, tão importante isso que está falando, porque assim eu acho que nós, de fato, essa cultura de saúde que está aí hoje, que pouco reconhece as nossas necessidades do corpo mesmo, aquilo que tu falou mesmo, de andar de pé descalço, poder ajudar o outro no cuidar da coletividade, essas culturas de cuidado e de atenção que precisam ser tratadas e precisam influenciar também a cultura de saúde do branco. Nos ensinar, né? Claro que o povo precisa o povo indígena precisa que essas culturas sejam de fato transmitidas dentro da cultura de vocês, mas a influência de vocês dentro de uma universidade, né? Dentro do sistema de saúde, precisa cada vez fortalecer mais, porque tanta coisa que nós também não respeitamos na nossa própria natureza, né? Como tu falaste, foi uma coisa, né? Quando tu mencionaste não trazer as doenças do branco para dentro do povo de vocês, né? Ao trazer os conceitos da psicologia, quais eles foram dentro da nossa cultura ocidental, europeia, isso poderia trazer uma outra história que não é a história de vocês, né? Então, isso aí me marcou muito, assim, dentro da tua fala. Quero te dizer, assim, que eu espero que esteja se formando um coletivo de pessoas como tu, e eu queria que tu falasse um pouco, assim, do que tu vê como perspectiva de criação de uma comunidade de profissionais indígenas que vão falar por vocês e que vão respeitar a cultura e, ao mesmo tempo, poder transformar a nossa, a gente poder receber uma influência importante aí, né? Sim, eu acho que na verdade isso já está acontecendo, né? Porque nós somos ensinados desde pequenininhos que o nosso povo já sofreu muito e que a gente precisa de pessoas que saiam fora da comunidade e voltem trazendo conhecimento do branco, porque querendo ou não, você só vai conseguir falar com alguém que tem uma cultura diferente da tua, falar por um povo e dizer, não, olha, meu povo não se encaixa nisso se você conseguir ver o outro lado. Porque se a gente não conhece o outro lado, tu vai saber apenas o teu, né? Então, eu trouxe até no meu TCC isso também. O meu pai me chamou de Rejane porque foi a primeira médica que trabalhou dentro da aldeia indígena. Na minha casa tinha 2 garfos, porque a gente não tem essa coisa de comer de garfo e faca, né? Mas ele me ensinava desde pequenininha que eu tinha que saber comer, por exemplo, na frente dos outros, porque eles queriam que eu fosse além e fosse buscar melhorias para o nosso povo. Então, tudo que o meu pai e os meus tios queriam é que eu fizesse direito, para conseguir ajudar a demarcar os nossos territórios, né? Para conseguir mostrar que realmente ainda existe indígena caigangue dentro do Rio Grande do Sul, né? Que é o território maior que tem os caigangues. Então, isso é algo que agora eu fico pensando, eles me prepararam desde pequenininha, porque a minha mãe queria que meu nome fosse Rosenilda. E meu pai falava assim, não, ela vai se chamar Rejane, porque ela vai ser doutora. E ela vai trazer muita coisa boa para dentro da comunidade. Então, assim se segue. Porque, por exemplo, hoje eu vejo o meu filho fala assim: eu vou ser engenheiro, mãe, vou ser engenheiro. Isso é algo que, para mim, para a comunidade, não um engenheiro, mas não é um engenheiro. Mas eu acho que sim, tem em todas as áreas, tem que ter um indígena. Porque, como eu falei, torno a repetir, apenas ele vai conseguir falar para o seu povo.
Então, essa coisa de hoje ter uma equipe especializada que seja Kaigang, por exemplo, é um sonho, né? É um sonho que está cada vez mais possível, porque hoje temos médico, temos dentista, temos psicólogo, né? Temos conseguindo montar isso, temos montando essa equipe multidisciplinar que daqui a um tempo vai conseguir falar direto com o seu povo, né? Sem precisar ter interferências. Então eu creio que isso aos poucos já está se concretizando. É o povo chegando lá aos poucos, porque é muito difícil fazer uma universidade federal. É muito difícil, até porque se o ensino básico hoje nas escolas fora das aldeias já é difícil, imagine para nós aqui, que os professores não têm especialização, o governo simplesmente larga assim e diz assim, não, ensine o que vocês sabem. Isso é bem complicado, assim. A minha mãe foi uma das primeiras professoras da aldeia, agora ela não é mais professora, mas na época que eu era criança ela era. E assim, o que ela fala que me chama muita atenção? A minha mãe tinha quarta série. A quarta série ela dava aula, né? Então eu fico pensando o que ela ensinava para os alunos dela. Ela ensinava o pouco que ela sabia. E como é que você vai chegar numa universidade com apenas a quarta série? E hoje tem muito dentro das aldeias indígenas isso. Porque às vezes eu acho que até uma estratégia mesmo, sabe? Para que a gente não consiga alcançar os nossos objetivos. Mas ao mesmo tempo, a força que os indígenas têm de chegar e ir mais fundo, nós temos guerreiros mesmo. Uma pergunta sobre a língua de vocês. As crianças, elas seguem na tua elas seguem sendo até que idade elas falam só Kaigang ou elas são bilíngues desde o início? Como é que funciona? Então, na verdade, muitas das crianças aprendem o português depois que começam a ir para aula, né? Porque aí se tem alfabetização no português. Porque a maioria das crianças são bilíngues, mas falam somente o Kaigang até uma boa idade, assim. A minha mãe, esses dias eu conversando com ela, ela me falando que até os 11 anos ela não entendia nada do português. Nada do português. E é claro que eu cedo, assim, eu acho que com 7 anos eu já sabia falar as 2 línguas. Mas o quanto isso é muito novo, né? É muito novo e mostra que é uma luta mesmo, assim, fazer com que, na verdade, a língua hoje, a nossa língua, que é a nossa língua tradicional, deveria ser colocada nas escolas, em vez de ter o espanhol, o inglês, que são línguas ocidentais, deveria se ter o Kaigang, né? Mas em todo caso... Com certeza. O teu filho, ele fala... Como é o nome mesmo? Desculpa. Não. Desculpa, prof, eu não ouvi. Como é que é o nome dele? É Cafã. Cafã? Isso, Cafã. Explica pra prof o que é o teu nome, Gu. Eu não vi. Explica pra prof o que é o teu nome, Cafã. O meu nome significa a pinha do pinheiro. Legal, porque tem bastante pinheiros por aqui. Já foi pra lá. E ele tá, deixa o mamãe conversar agora. Cafã, Deixa ele. Que Ele foi pra lá. Ele... Sim, prof. Que idade que ele ficou falando só Kaigang? Então, na verdade, o Gustavo, como eu disse, o Gustavo, ele se criou fora da aldeia, né? Ele se criou na universidade junto comigo. Então, ele fala o Kaigang, mas ele não é tão fluente como as outras crianças que nasceram na aldeia, por exemplo. Ele fala algumas coisas, às vezes ele ri assim, falando, ele diz assim, tô falando tudo errado, mãe. Mas é claro que agora ele vai na aula aqui na aldeia, né? Assim que terminar a pandemia, agora ele vai aula na aldeia. E o que se tem mais créditos é o Kaigang. Então ele vai conseguir escrever e ler assim bem rápido. Porque são 4 períodos, mais ou menos, só no Kaigang.
E as letras, elas são alfabéticas igual a nossa ou são letras diferentes? Tem letras que são parecidas, mas a maioria tem acentuação diferenciada. O M, por exemplo, a gente escreve M, mas se lê B. Então, assim, é bem complicado. Se for explicar o Kaigang, é bem... E vocês tinham já registros de coisas da história de vocês escrito ou com a cultura europeia a coisa da escrita ter que ser colocada? Eu sempre falo nisso, assim, como colonizado. Eu creio que o Kaigang é escrita e colonizado, mas não tem como provar, né? Então, mas assim, o tronco IE, ele tem várias, que é o meu tronco, né? Tronco IE é linguagem. O tronco IE, ele tem várias linhas de escrita, várias linhas de falar. Então, eu creio que ela foi colonizada, mas eles não tiveram como tirar toda ela. Então, porque senão não teria essa expansão que é o Kaigang, né? O europeu, o colonizador, não iria conseguir falar o Kaigang e deixar para nós de herança. Não, eu digo a cultura de escrever mesmo, porque a gente ouve muito falar da força da cultura oral nos povos indígenas, o quanto o conhecimento é passado de pai para filho de forma oral. E aí eu fiquei com essa dúvida, né, vocês têm registros escritos, né? A gente tem muitos registros escritos ainda. Tem Brasília tem muita coisa assim que foi colocada no museu, porque eram figuras e escritas caigangues deixadas pelos nossos ancestrais pode falar, né? Os nossos que passaram primeiro de nós. Então, mesmo que ela seja colonizada, eles não conseguiram tirar essa marca caigangue, porque ela ainda continua. Né? Que bom. Tanto que que pode ter sido perdida dentro de tantas injustiças que aconteceram, de matanças e tudo mais, tentativa de escravização e tudo mais que aconteceu, que pode ter perdido conhecimentos muito importantes, né? Sim, a minha preocupação com essa pandemia é a mesma coisa, porque assim, essa doença está matando muito os nossos idosos, né? Os nossos cofás. Então, os nossos velhos sábios, que a gente chama. E com eles, com essa biblioteca inteira que eles têm, com certeza, muita coisa que não foi passada vai com eles e não tem mais jeito, né? Infelizmente. O povo caigangue, ele tem aqui no Rio Grande do Sul, mas tem em outras partes do Brasil, não é? Sim, tem São Paulo. Eu sei que tem algumas partes assim, mas a região central, assim, que tem maior concentração de aldeias indígenas caigangue é o Rio Grande do Sul. E vocês têm uma comunicação entre vocês de se organizar para a luta dos direitos do povo caigangue? Sim, muito isso, assim, porque a gente faz muita reunião, assim, com o coletivo. Então, se tem algo que é para ser passado nessas reuniões, eles já colocam, né? Então, sim, a organização coletiva ainda ela é muito central, assim, e invisível, né? Aos olhos do não indígena, são invisíveis, mas dentro da comunidade a organização ainda é muito forte na luta pelos territórios, na luta por cultivar a cultura caigangue, ainda ela é muito forte. E vocês se comunicam com a internet? Como que isso funciona? Assim, vocês fazem reuniões anuais ou de tempos em tempos? Como que isso... Na verdade, assim, aqui dentro da comunidade a gente faz reunião com todo o coletivo, mas tem uma vez por ano que tem a ATL, que é em Brasília, é o acampamento Terra Livre, que aí junta todas as etnias, né, de várias aldeias indígenas, muitos que o coletivo não pode ir, eles mandam as lideranças, e aí lá sim é discutido, assim, o que vai ser feito para aquele ano, né, o que vai ser lutado durante aquele ano. Então, já se leva um documento, se faz um documento e leva direto para a presidência, assim, fazendo com que eles façam uma carta dizendo que vão aceitar, por exemplo, algumas das pautas durante aquele ano. E o que eles não aceitam é lutado.
que na verdade, vamos ser bem sinceros, né? Governo nenhum ajudou os indígenas. Há mais de meio século a gente luta pelos nossos territórios, pela nossa cultura, pela sobrevivência da nossa cultura. Então, eles querem falar por nós, e isso é muito complicado. Então, se outros governos já eram complicados, nesse está muito pior ainda, né? Porque além de ele não reconhecer o povo originário, ele quer tirar o pouco que a gente já conseguiu. Então, isso é muito triste, assim. Mas eu costumo dizer que nada foi dado, tudo foi lutado. Então, mesmo que venha um outro governo, a gente vai ter que sempre lutar pelos nossos direitos, né? Porque nada vem dizer assim, oh, que legal, tem uns índiozinhos aqui, eu vou ajudar. Não, isso não acontece. Uhum. Na URGS, como é que tu vê assim o espaço do povo indígena crescer? Tu acha que isso, claro, a gente vê que é muito tímido ainda. Na fonoaudiologia, por exemplo, a gente não tem um aluno, 2 alunos, 3 alunos que possam fazer essa voz, né? E assim, queria entender a dimensão disso na URGS, como é que tá, Regiane? Então, a URGS ela é uma das melhores universidades, né, do Brasil, mas é a única que ainda dá muito pouco acesso para os indígenas. Primeiro, que ela disponibiliza apenas 10 vagas por ano. É o que a URGS disponibiliza, 10 vagas por ano. E aí os cursos que têm interesse que os indígenas ingressem se colocam à disposição e é escolhido os 10 cursos. E em outras universidades, entre os 50, 100, 150 indígenas, e a URGS ainda é a única universidade que dá apenas 10 vagas. Então, isso é ainda muito complicado. E, assim, são sempre os mesmos cursos, né? Medicina, enfermagem, direito, que, ok, é feito em conjunto com as lideranças indígenas, mas a universidade, ela já coloca os cursos e pede para as lideranças e os estudantes indígenas escolherem. Então, é complicado, porque, assim, por exemplo, na psicologia, não teve vaga, porque falaram que só teve uma indígena formada, no caso, queria se formar, né? Que seria eu, e as outras indígenas não estavam indo para frente no curso. Então, isso já é um impasse muito grande. Ao invés de eles colocarem mais indígenas para que seja fortalecido o vínculo, ou tentarem fazer grupos de estudo para que a gente melhore na universidade, não. Eles veem o índice de taxas, de TIM e etc., porque querem que a gente esteja bem no curso. Mas, ao mesmo tempo, eles não veem o nosso percurso, eles não conseguem ver o que é o indígena na universidade, porque o indígena ele não é só corpo, né? Ele é alma, ele é coletivo, ele é espírito. Então, quando tudo isso enfraquece, com certeza ele vai voltar para a aldeia. Até porque a gente se sente muito sozinho, né? E quando você tem que se igualar ao branco dentro da universidade, é pior ainda. Eu fiquei pensando na importância de a gente, na fono, ter também pessoas indígenas, porque vocês têm essa questão da língua, que é uma particularidade muito importante, e por isso que eu trouxe, assim, de tentar entender um pouco mais sobre a escrita, sobre a língua de vocês, né? E, de fato, isso influencia muito nos estudos, né? A aquisição da língua, né? Tu ser uma criança bilíngue é uma particularidade importante. E como que tu transita de uma língua para outra na escrita, né? Como que essa aprendizagem se dá? Porque, como tu disseste, né? A tua mãe era professora e tinha a 4ª série, né? E como seria bom se ela tivesse tido, dentro da língua caingangue, uma professora que tivesse ensinado ela avançado mais para ela ser uma professora que pudesse transmitir dentro da cultura de vocês esses conhecimentos, né? Então, o apropriar-se na sua própria língua do conhecimento, né, que vocês têm, e não ter que traduzir, porque depois, em outro momento, com o bilinguismo, é possível traduzir e se dominar o conhecimento. Mas aprender de um jeito meio externo, né, a sua própria cultura, torna
menos apropriado, né? Eu acho que um fonoaudiólogo nessa área, que seja da cultura de vocês, traz esse respeito, né? Porque o perigo também que se dá de como que acontece essa transição para a escola e como que acontece depois para ele se sentir apropriado da fala, né? Também no português, porque a gente sabe que a língua é muito a nossa identidade, né? Sim. Tanto que quando eu cheguei na universidade, eu era aquela menininha bem quietinha, assim, né? É as nossas características, na verdade, ser um pouco mais quietos, assim, um pouco mais inibidos. Porque, assim, primeiro que a nossa fala, a nossa linguagem, ela é muito centrada no caigangue. Então, tinha vezes, por exemplo, que eu ia falar com alguém, e quando eu vi, eu tava falando caigangue, né? E as pessoas ficavam assim, não, mas o que essa moça tá falando? Palavras tu sentia falta, Regiane? Sim, imagina, né? Aqui a gente só fala o caigangue. Agora eu falo bem, prof. Falo muito bem. Perto de quando eu cheguei na universidade, eu era assim. Eu tive que aprender a falar, né? Porque falar só na nossa língua, e a nossa língua ela é muito diferente do português. Muito diferente do português. Vocês podem Então, conversar um pouquinho em caigangue pra gente ouvir um pouco? Com 5 anos eu já sabia falar bem. Só um pouquinho, prof. Com 5 anos já sabia falar bem português. Uhum. Tá. A professora quer que nós fale alguma coisa em caigangue. Tá? Devo falar teu nome, perguntar como é que você tá, e você fala que você tá bem. Quer? Tá. Nós estamos. O quê? Gu, para. A mãe vai perguntar daí. Peraí, prof, porque nós estamos confundindo tudo aqui. A mãe disse que eu vou perguntar pra você como é que você tá. Em caigangue? Isso, em caigangue. Daí você diz o Mas resto. como? Tá, agora ele me entendeu. Cafanga, marrã? Hey. Uhum. Eu perguntei pra ele como é que ele estava e ele falou que ele está bem. Deu pra escutar, prof? Deu, mas a gente quer um pouquinho mais. E que idade? Como é que fala assim? Que idade você tem? Amahare anuni. Haena pranti, que quer dizer quantos anos você tem. Tenho 7. Mas que som bonito. A gente fica pensando assim, o quanto a gente perde de não conhecer, de fato, a cultura de vocês. Se tivesse alguém aqui que fale bem, eu iria até falar frases mais prolongadas, assim, ter uma conversa que eu acho muito interessante levar isso para dentro da universidade, porque é a nossa essência, né? O nosso Kandigang Mahan é ser os nossos modos de cura, porque quando a gente não está na nossa cultura, quando a gente está vivendo uma outra cultura que não é nossa, isso nos causa adoecimento. Com certeza, com certeza. Regiane, eu não tenho palavras para te agradecer. Foi uma conversa muito, muito gostosa, muito fascinante para mim e emocionante também te ouvir. Fico feliz que tu tá firme e forte na luta pelo teu povo e estamos aí, né? Quero que tu considere assim a nossa disciplina aqui agora te recebeu como uma voz importante, que tu considere que tu tens esse espaço. Sempre que tu precisar, entre em contato, tu tens um espaço de fala conosco todos os anos, sempre que tu quiser falar conosco, nós ficaremos muito felizes de aprender contigo. Bom, agora a prof tem meu contato sempre que precisar também. Né? E eu gostaria de falar uma frase em português, de gratidão, que quer dizer que quer dizer eu sou indígena e minha gratidão de estar aqui hoje com vocês. Obrigada, querida. Como é que eu falo gratidão? Idmaha. Idmaha. Isso. Um grande beijo para ti. Um beijo para o nosso querido. Que
que participou aqui conosco. Muito obrigado. Ele tá na TV e aqui com nós, por isso que ele fica um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Ah, então tá. Então, um grande abraço, se cuidem, tá bom? Muito obrigada por tudo mesmo, prof. Vocês também se cuidem. E gratidão por tudo mesmo, assim. Eu acho que o meu caminho, eu já me sinto satisfeita em saber que as pessoas estão buscando entender o que é o nosso Kaigang, né? Então, a minha luta tá valendo a pena por isso. Porque as pessoas entenderem, buscarem compreender um pouco da cultura indígena, porque cada etnia vai ser diferenciado. E a cultura Kaigang é uma das culturas muito bonitas que tem, né? Com rituais, ervas medicinais. Então, eu tenho muita vontade ainda de criar um espaço onde eu consiga fazer terapia com esse modo de cura, né? Com as nossas comidas típicas, com as nossas visitas ao rio, né? Com a nossa mãe terra, com as nossas danças, os nossos cantos. Então, se for por Tupé, que é o nosso Deus maior, eu vou conseguir montar essa casa terapêutica e quem sabe vocês vêm conhecer ainda aqui a aldeia, né? Vêm conhecer um pouco da cultura indígena. Vamos ficar torcendo que no ano que vem, quando essa pandemia, esperemos que isso tudo seja no fim, que a próxima turma de tópicos sobre estudos interdisciplinares possa fazer uma viagem, uma visita para a tua aldeia e, de fato, sentir na pele tudo isso contando e poder vivenciar isso no corpo, no espírito, estar junto com vocês. Sim, ai, se Deus quiser, vai ser. Sim, muito obrigado mesmo, prof. Muito feliz com esse convite, viu? E quem sabe aí descobrir um pouco das brincadeiras de vocês para brincar com os meus palhaços. Ah, sim, com certeza, prof. Então, tá, querida, um grande beijo para você. Beijo. Tchau.